A gente preparou até uma arte aqui para ilustrar um pouquinho para você um resumão do que mostrou a reportagem do nosso Caian Messina. Então vamos lá. Esse pedido do MP militar para perder as patentes é para esses aqui que foram condenados pelo chamado Núcleo 1. Mauro Cid está de fora. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista para tentar entender por que essa delação premiada de Mauro Cid deixa ele de fora disso aqui também, o único não preso, ganhando R$ 16.000 e com o seguro saúde ainda militar. Mas o que a gente tem de pedido é relacionado a esses. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-general Augusto Heleno, general Paulo Sérgio Nogueira e também Braga Neto. A motivação é a condenação pelo STF na trama golpista do chamado Núcleo 1, do qual todos eles fazem parte. Crimes, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direitos, com penas entre eles que variam de 19 a 27 anos de prisão. Tem a questão da dosimetria que a gente nem está colocando aqui, que chegou a passar, está esperando ali a questão do presidente que vetou, e aí se vai voltar para o Congresso, como é que eles vão fazer. Além disso, o que a gente tem aqui como consequência se esse pedido for acatado? A expulsão deles das Forças Armadas, a perda da remuneração militar, dependente recebe morte ficta, é como se eles tivessem morrido, eles para o exercício militar, para as Forças Armadas, como se eles não existissem mais. E aí, nessa morte ficta, é isso que o Caió estava explicando. Aí, o dinheiro vai para a família. No caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia ir para Michele Bolsonaro. E a mudança no local de prisão, já que praticamente todos eles estão ali com benefícios por serem militares. Qual que é o papel do STM nisso tudo? Ele não julga um mérito, ele não julga em nenhum momento a questão aqui do STF, condena, descondena, não é nada disso. Ele vai analisar a ética para esses condenados permanecerem ou não nas Forças Armadas. Em média, esse tipo de processo leva 6 meses. O ineditismo, por que a gente está chamando disso? Porque é a primeira vez na história deste país em que o STM vai analisar algum crime contra a democracia, chamado de golpe de Estado pelo STF. E os relatores é que foram sorteados, né? Todos eles foram sorteados. Para cada um relator, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o ministro Brigadeiro Carlos Fiuk de Aquino. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso na prática? Converso agora com Elba Braga, presidente da Academia Brasileira de Ciências Militares. Obrigada por conversar aqui com a gente. Já começo perguntando se na prática as coisas começaram a aparecer e aí se eles poderiam, todos eles, irem para uma cadeia comum, para uma prisão comum, mesmo Bolsonaro sendo ex-presidente, se eles perderem a patente. E o que acontece com esse salário deles? Se é aquela chamada morte ficta também, que vai direto para os familiares. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Paula, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui participando. É muito interessante a gente tratar sobre a morte ficta, justamente porque a gente também tem no âmbito do direito, a gente tem o conceito da morte ficta no âmbito civil. Então, quando a gente, para a esfera militar, você até já trouxe a explicação muito bem baseada, justamente para esses casos onde, para fins previdenciários, né, da assistência social dos militares, vai ser reconhecida a morte, porque vai ser expulso, ou a gente está dizendo no caso de ser declarada indignidade, ser expulso das Forças Armadas, mas para fins de previdenciário ou de assistência social, melhor dizendo, vai deixar o direito para os seus beneficiários assim declarados no âmbito das Forças Armadas. Então, esse é o conceito de morte ficta aqui para o direito militar, para o sistema de proteção social dos militares, que vai acabar repercutindo esse julgamento, além da esfera disciplinar criminal, também vai para a esfera do sistema de proteção social dos militares. Na prática, perdendo-se a patente, eles têm que obrigatoriamente mudar a prisão, já que não são mais militares? Eles vão para uma prisão comum? É uma das garantias que é assegurada para os militares, tendo a perda do posto e da patente para esses militares, é possível que seja, sim, em relação
o sistema penitenciário para o cumprimento da pena que ocorra essa mudança. Todavia, assim como ponderado a ministra do STM, a doutora Maria Elizabeth, tem alguns efeitos que isso tem que ser analisado e levado em consideração no julgamento para a colocação deles em um presídio como se fosse um civil. Então, essa garantia que está prevista para o oficial, a gente está aqui tratando aqui de um ex-presidente, né, de oficiais que, do ponto de vista, tiveram uma participação política, né, no último governo, que foi o do presidente Bolsonaro. Então, em relação a isso, é possível o general... já tem um general, inclusive, do Exército, que ele já está na prisão domiciliar. Então, isso deve ser levado em consideração na análise, no julgamento dessas ações. Agora, colocando tudo isso em prática, sentando, os relatores já foram definidos, enfim, o que pela sua experiência, Elba, eles vão levar em consideração, vão levar em conta para tomar essa decisão, que pode levar pelo menos 6 meses, pelo que eu entendi, né? Sim, a média de duração para julgamento tem sido no STM para situações onde a indignidade para o oficialato tem sido em torno de 6 meses. Na prática, nós teremos efeitos, além da perda. A perda do posto da patente vai gerar efeitos em relação ao recebimento dos proventos de inatividade, e aqui o ex-presidente Bolsonaro ele já estava reformado, então ele já estava inativo, na inatividade remunerada das Forças Armadas, e como a gente também já iniciou tratando, efeitos previdenciários para os seus beneficiários, os dependentes, também em relação à assistência médica hospitalar dos militares, o que abarca os dependentes desses militares. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como exemplo, ele perdendo a patente, ele para de receber esses benefícios. Mas esses benefícios vão direto para os filhos dele. Como é que funciona? Ele tem a esposa e tem filhos. Como é que é dividido esses benefícios? Vão para todos eles no valor bruto que ele recebia? Ou é dividido entre todos os beneficiários? Como é que é na prática? Perfeito. Então, nesse caso, a gente vai falar de uma pensão para os beneficiários que estão declarados na organização militar. Em relação a gente estar usando, até porque o ex-presidente, além de ter sido o ex-presidente, ele também foi o que teve a maior condenação, o de 27 anos. Então, nesse caso, feita a declaração, após o julgamento, tem que ser oficiado, no caso dele era o Exército, para que seja determinada a exclusão e para fins do pensionamento, deixando a pensão para os seus beneficiários, que vai seguir a previsão legal em relação ao rol de beneficiários para se habilitar a essa pensão, seja a esposa ou companheira com 50%, e ele também se aplica a esse caso os filhos que vão seguir a legislação em relação ao critério de idade, não tem nenhum inválido para esse caso concreto que a gente está analisando. Então, a gente tem um rol de beneficiários que prevê lá a 3765 de 60, tratando sobre a lei de pensões, e nesse caso aqui vai ser aplicado no rateio da cota parte para os beneficiários assim declarados pelo militar na sua organização militar. É mais ou menos como na nossa justiça, né? Quando a gente fala da morte de alguém, né? Sempre a esposa, o marido tem 50%, o restante é dividido entre os filhos, né? Entre os outros herdeiros. É mais ou menos isso. Exato. Também. Por isso, e justamente que é morte ficta, para esse ficta, é fictícia, só para fins de aplicação do conceito aqui mais próximo do direito previdenciário.
Agora, Elba, eu queria tentar entender também por que o Mauro Cid não está incluído nessa lista. Ele foi condenado no Núcleo 1, a gente sabe que ele foi o único que fez uma delação premiada, então isso, até onde a gente sabe, não dá uma descondenação a ele, só reduz o tempo de pena dele. Porque quando ele foi julgado pelo STF, ele foi condenado, assim como todos os outros, por maioria de votos no Núcleo 1. Mesmo sendo condenado, é o único que não está na prisão, agora, enfim. E, pelo contrário, ele segue com a patente. Parece que ele ganhou até um aumento na patente depois da condenação. Está ganhando um salário de R$ 16.000 e ainda tem, inclusive, o seguro-saúde militar. Por que ele está de fora dessa conta aí? Bom, o caso do Mauro Cid é bastante interessante porque teve a delação e a pena dele ficou abaixo de 2 anos. Então, a nossa Constituição, justamente no artigo 142 da Constituição Federal, ele prevê a perda do posto e da patente para esses oficiais que forem condenados por crime cuja pena privativa de liberdade seja acima de 2 anos. Então, justamente, o caso de Mauro Cid, a pena dele foi abaixo de 2 anos. Então, nesse caso, ele não vai ser, não encontra, não vai ser o réu nessa ação, justamente por a pena ter tido, a condenação ter sido abaixo de 2 anos. Então, independentemente se ele estava ali, ele estava junto com todos. Agora, se é crime ou não, quem decidiu é o STF. Para ele fazer a delação foi o que mais valeu a pena, né? Porque ele não ficou preso, não perde a patente, continua de R$ 16.000 a conta e o plano de saúde também. Uma outra questão que levantaram também ontem, Alba, que a gente está falando dos relatores, dos ministros, das pessoas que vão julgar esses casos, são pessoas que são indicadas pelos presidentes da República. A gente está num país completamente polarizado, mais uma eleição que virá polarizada entre os dois nomes, porque teremos um Bolsonaro, só que não vai ser o pai, vai ser o filho. Teremos Lula novamente nessa questão. Polarização que também já está levando muitas polêmicas, críticas e pressões para cima do STF, e isso pode acontecer no STM também. Como garantir que realmente, depois que essas pessoas, depois que elas foram indicadas por um presidente, elas tomaram seu posto, elas vão deixar isso de lado e agir como manda a lei, como manda a ética nesses posicionamentos, para a gente não ter mais um julgamento em que a polarização vai acabar falando mais alto também? Aí é um dever constitucional do magistrado a imparcialidade. Então, nesse caso, é óbvio que as indicações são políticas, né? E, inclusive, a indicação da ministra também, a presidente hoje, mas aí o dever de imparcialidade no julgamento, na apreciação dessas ações, deve prevalecer, assim como a Constituição determina, o nosso Código também de Processo Civil determina, então isso tem que ser aplicado na prática. É a hora de aplicar os deveres agora funcionais nessa ação. Todavia, é importante ponderar que, além dos 15 ministros, a gente tem na composição civis e militares, relator e revisor. Então, acredito que essa análise, até pela repercussão que tem dentro do Brasil e assim como fora também, vai ter que ser ali. E um outro fator é que as decisões têm que ser fundamentadas, né? Então, a gente espera que assim seja aplicado também, independentemente de viés político, a análise técnica em relação a esse caso. Eu estava dando uma olhada, só para a gente encerrar, mais ou menos 90, 97, se eu não me engano, processos desse estilo já chegaram até a STM e 86, ou seja, quase a grande maioria, acabou realmente passando, ou seja, eles sendo condenados e perdendo a patente. Para você, nesse caso do chamado Núcleo, que envolve o ex-presidente, a tendência também é essa? Fazendo uma análise técnica, até porque em relação ao ex-presidente, ele já tem um antecedente também, que isso vai ser analisado, vai ser apreciado, deve ser levado em consideração. A gente espera que o julgamento seja justo, seja baseado seja aplicado na prática efetivamente os nossos princípios constitucionais e que também seja garantido aos réus a ampla defesa, o devido processo legal, para que possa ter realmente um julgamento, a justiça seja feita e seja aplicada aqui realmente a nossa legislação que é vigente hoje no nosso país.
Elba, obrigada por ter conversado com a gente vai esperar, acompanhar, óbvio, como você estava falando, em média, esses processos levam 6 meses, é um ano eleitoral, ânimos exaltados, a gente imagina também que isso vai acabar, pelo lado de fora, né, contando bastante. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora, 2h27.